Olá, muito boa noite a todos e a todas, dando sequência, né, às bancas de TCC da Faculdade Casper Libero, a cabeça cheia de outras palavras. E dessa vez a gente tem mais um grupo, né, de estudantes do quarto ano, apresentando o trabalho de conclusão do curso, que se chama Favelado, e a gente vai aqui falar do trabalho do Caio Hirai, da Clarissa, do Guilherme Colucci, da Isabela Gomes, o Vitor Farrage e a Vitória Bechara. Eu sou a Tatiana Ferraz, eu sou professora de telejornalismo e jornalismo audiovisual da Faculdade Casper Libero, sou, enfim, jornalista, fui repórter durante 20 anos e orientei esse trabalho, né, dos meninos com muito prazer ao longo de todo esse ano de 2020. E costumo dizer em todas as bancas que eu estou participando que vocês, estudantes do quarto ano, fazedores de TCC, estão de parabéns, porque vocês são heróis, né? Pessoas que conseguiram, num ano de pandemia, fazer trabalhos, enfim, inimagináveis, né? Ninguém poderia imaginar que seria possível, para vocês verem que para tudo a gente dá um jeito. Então, de cara, eu já parabenizo a todos, porque não é uma tarefa fácil. Bom, e a gente tem dois convidados para essa banca de hoje, que é o Renato Martins, jornalista, DJ, pesquisador do funk, construiu do zero o portal Condzilla, onde foi editor por 3 anos, também já escreveu para Vice, trabalhou no documentário Funk e Ostentação e criou o blog Funk na Caixa. Renato, muito obrigada por você estar aqui com a gente, e eu já acho que os meninos e meninas do grupo foram muito ousados em chamar uma pessoa que entende tanto desse assunto, o que é absolutamente correto, né? Mas vocês chamaram o cara para falar de um assunto que vocês, enfim, pesquisaram e tentaram fazer o melhor ao longo desse ano de 2020. Obrigada, Renato, pela sua participação. E como convidado aqui da Casper, convidado interno, a gente tem o professor Rodrigo Ratier, ele é professor na Casper Libero, doutor em educação pela USP, foi editor da revista Nova Escola e atualmente mantém um blog no UOL. Renato, Rodrigo, a gente vai confundir Renato e Rodrigo a noite inteira, já estava assim antes da gente começar. Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa banca. Imagina, prazer. Só explicar um pouquinho como vai acontecer, eu vou dar 15 minutinhos para vocês fazerem a apresentação inicial do trabalho de vocês, depois eu vou passar a palavra para o Renato, que vai fazer uns 10, 15 minutinhos também das colocações dele, para o professor Rodrigo, que também vai fazer suas colocações, né, uns 10 a 15 minutinhos, e depois vocês anotam, né, enquanto a gente falar, colocam tudo bonitinho, depois vocês têm um espaço também para comentar aquilo que será dito pelos dois convidados. Eu, como orientadora, também vou fazer as considerações finais. Depois disso, a gente vai sair para uma sala separada, eu, Rodrigo e Renato, para conversar sobre o trabalho e deliberar a aprovação ou reprovação e a nota de vocês. Tudo bem? Então, podemos começar. Bom, só para dizer obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar aqui da banca, eu acho que é muito importante essa troca de experiência com a academia. É a terceira vez que eu participo de uma banca e fico muito feliz de poder trazer essa experiência junto a quem está entrando no mercado de trabalho. Também quero dizer muitos parabéns pelo trabalho, que ficou muito legal. Muito obrigada, Renato, e a gente está aqui para ouvir a sua aula, né, sua e do Rodrigo. A gente costuma dizer que a banca do TCC é a última e às vezes até a melhor aula que os alunos têm durante todo o curso de jornalismo. Então é com vocês, gente, podem começar a apresentação. Certo. Eu já apareço, Tati. Nossos slides estão ok, todo mundo consegue ver? Acho que sim. Acho que é só sim. Então, ok, vamos lá. Boa noite a todos, eu quero cumprimentar a nossa banca, o jornalista Renato Martins, professor Rodrigo Ratier. Quero cumprimentar a nossa orientadora, a professora Tatiana Ferraz, e o Centro de Eventos, agradecer mais uma vez por esse suporte para que esse evento ocorra de maneira online e segura. Quero agradecer também quem está nos assistindo, é uma honra compartilhar o nosso trabalho com vocês. E eu vou começar explicando o que é o nosso projeto. O nosso projeto é uma série documental sobre a ascensão e a criminalização do funk no Brasil.
Ela foi totalmente produzida e idealizada por nós, uma equipe de 6 alunos, sob a orientação da professora Tatiana Ferraz. E é uma série que foi dividida em 4 episódios, porque ao longo do ano nós estudamos o funk e percebemos a complexidade desse tema. Então, nós não quisemos tratar só um gênero, mas contexto social, história, tudo que envolve aí o funk. Por isso, nós dividimos a nossa série para que o público receba isso de maneira didática, de maneira clara, mesmo aqueles que não tenham familiaridade com o gênero. Sendo assim, o primeiro episódio é sobre sonho e dificuldades de se tornar MC. Nós trouxemos MCs que estão começando agora e MCs que já têm uma carreira consolidada para falar de contexto social, para falar por que as pessoas resolvem entrar no funk, para falar também trazendo dados sobre a rentabilidade do funk. O segundo episódio é sobre a história do funk. Uma curiosidade sobre ele é que a trilha sonora é totalmente pensada nessa história. Então, nós trazemos funks mais antigos para mostrar a evolução do gênero ao longo do tempo. Trazemos também personagens que têm uma carreira longa para falar com propriedade como era o funk das antigas. E o Bruno Ramos e a Juliana Bragança para discutir o processo de criminalização do funk ao longo da história, exemplificando com as CPIs do funk. O terceiro episódio é sobre tabu. Nós começamos aí com uma música mais problemática, que causa um impacto maior no nosso público, para justamente falar de objetificação da mulher, machismo, sob a ótica de mulheres que participam do funk. Então, mulheres que estudam, mulheres que cantam, mulheres que produzem funk. Seguindo na lógica do funk proibidão, a gente discute sobre apologia a drogas e a violência, trazendo para esse debate um tenente-coronel da PM, que é mestre em direitos humanos, um advogado e também um deputado. Esse link jurídico é o link perfeito para o nosso último episódio, que fala efetivamente sobre criminalização do funk, focando em repressão e violência policial. Esse episódio ele é totalmente dedicado às vítimas de Paraisópolis, que morreram no massacre de dezembro de 2019 no baile da 17. E assim eu faço a nossa, já encerrando para o fim trazendo para o fim da minha apresentação, eu falo sobre o nome do favelado. Por que favelado? Porque o funk, nós entendemos que ele é um ritmo totalmente produzido, consumido e protagonizado por pessoas da periferia, por pessoas da favela. Ao longo desse trabalho, nós percebemos também que a criminalização está voltada para a favela. Quando o funk toca numa área rica, ele não é alvo da polícia, ele não é alvo da justiça. Sendo assim, o funk é favelado e nós entendemos que falar de funk é falar também sobre desigualdade social, sobre racismo e sobre abandono do Estado em algumas áreas para algumas pessoas que acabam sofrendo aí com falta de políticas públicas efetivas. Então, o funk também vem para denunciar essa realidade, para estampar essa realidade. Eu passo agora a palavra para o Caio para explicar a relevância do tema para o contexto jornalístico. Bom, boa noite. Eu quero cumprimentar todos da banca. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os fatores que levaram a gente à escolha desse tema. Como a Isa já deixou bem claro, o funk é muito mais abrangente que apenas um gênero musical. Ele traz consigo mensagens, o que faz dele voz para as minorias. Por isso o funk gera discussão social. Além disso, a cada dia que passa, esse ritmo é mais escutado não só no Brasil, mas em todo o mundo. Desde 2016, o funk cresceu mais de 3.000% em audiência no Spotify. O funk é oportunidade e lazer para uma periferia esquecida pelo governo. Diante de fatos como esse, a gente se pergunta, então, como que o funk pode fazer tanto sucesso e ainda assim ser perseguido? É um fato que o baile funk é uma instituição e é visto com maus olhos pelo governo, pela polícia e pelas elites também, né? Ninguém está aqui para dizer e nem garantir que nesses eventos não existe criminalidade nem tráfico de drogas, mas o que a gente pode garantir a todos vocês é que todas essas coisas não são exclusividades do baile funk. A perseguição do sistema, sim, essa é uma exclusividade do baile funk. Em 2017, chegou ao Senado uma proposta para se criminalizar o funk. Ela teve cerca de 21 mil assinaturas demonstrando apoio. O documento alegava, entre outras coisas, que o funk induz o sexo precoce e o assassinato de policiais. Isso, para nós, é um reflexo de uma sociedade preconceituosa. Afinal, não é a primeira vez que o movimento cultural e periférico é perseguido. Até os anos 20, o samba era criminalizado também, considerado um ato de vadiagem no Brasil. Então, não é a primeira vez que uma coisa como essa acontece no nosso país. É claro que no meio de toda essa discriminação, os artistas não ficam de fora. Há 2 meses atrás, o MC Cabelinho recebeu uma intimação judicial depois do lançamento de uma música chamada Miguel.
Ele foi acusado de apologia ao crime e ao uso de drogas, e teve que prestar depoimento para responder o processo. O MC se juntou a um grande grupo de músicos que sofreu tentativa de censura em suas letras nesse segmento. O que os funkeiros trazem, muitas vezes, é apenas o espelho do que é a periferia no nosso país. E um governo que pouco se importa com as condições que as pessoas vivem, usam de uma repressão penal para tentar calar esses artistas. Mas se essa repressão fosse só penal, talvez não estivesse bom, porque a realidade é que hoje ela vai muito além disso. No fim do ano passado, a polícia de São Paulo entrou em um dos maiores bailes do Brasil, o baile da 17, e causou a morte de 9 pessoas entre 14 e 23 anos. A PM alega que tudo começou com uma perseguição de uma moto que atirou nos policiais e procurou se esconder no tumulto do baile. Nenhuma testemunha que estava lá alega lá ter visto essa moto, e até hoje a PM não apresentou nenhuma prova que sustente essa versão. Bom, eu apresentei para vocês só alguns dos fatos que evidenciam como o sistema não poupa esforço em acabar com o funk, fatores determinantes para o nosso grupo escolher esse tema. Se vocês querem saber a minha opinião, e eu não sei se essa vale muito, antes da gente querer mudar o funk ou a forma que ele entra na sociedade, eu acho que a gente tem que olhar para suas raízes. Qual que é o verdadeiro acesso que o morador de periferia tem à cultura, à educação e ao lazer na sociedade? Não é a primeira vez e a gente acha que não vai ser a última que o movimento de subúrbio é associado ao crime ou à vagabundagem. Isso é uma coisa que tem que ser trazida em pauta. Num ponto de vista social, eu acho que essa foi a coisa mais relevante que eu já fiz na vida. Bom, vou passar minha palavra agora para o Vitor. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão vendo a banca. Eu vou falar um pouco sobre os métodos de estudo do nosso TCC, porque desde o dia que a gente decidiu fazer um TCC sobre funk, um documentário sobre funk, a gente sabia que a gente estava pisando em um lugar que é delicado. O funk merece muito respeito e tem muita mentira que envolve o funk. Para a gente começar falando sobre isso, a gente pesquisou 2 livros importantíssimos para a nossa tese e também para o nosso documentário ser guiado. O primeiro é O Preso na Gaiola, da Juliana Bragança, e o segundo é O Tamborzão, Olhares sobre a Criminalização do Funk, da Adriana Facina. Além disso, é claro que a gente procurou reportagens antigas e recentes sobre funk nos jornais impressos e na televisão. É muito diferente o que a gente acha na televisão e na internet. Por exemplo, o portal Condizila é um portal de hard news de funk. É muito difícil a gente ver isso. Na pandemia, alguém viu alguma notícia sobre funk na televisão? Eu não vi, sinceramente, e quando eu vejo é coisa negativa. Então, além disso, a gente teve vários debates também com vários articuladores do movimento, porque a gente achou importante. Pô, a gente estuda na Casper, e quem frequenta o movimento? E quem fala, ó, eu levanto a bandeira do movimento funk? A gente achou muito importante a gente conversar com cada um deles, tanto offline como também como entrevistados para o nosso documentário. Falando dos entrevistados, a gente pode colocar uma foto aí para vocês conhecerem bem quem são cada um deles. A gente tem vários entrevistados e a gente procurou mesclar. Temos entrevistados menores de idade, homens, mulheres e uns que já carregam alguma bagagem no funk. O MC Little, por exemplo, tem 30 milhões de visualizações em um videoclipe no YouTube. Então a gente sabe muito bem como eles conseguem atingir uma proporção muito grande em um período pequeno de tempo. Além disso, a gente deu espaço também para os DJs, porque muitas vezes a gente esquece o DJ e, por exemplo, o DJ Malboro é o cara que diz que criou o funk, então sem ele a gente provavelmente não estaria aqui apresentando esse TCC. Além dele, também temos outras 2 que falam coisas gigantes no nosso documentário, elas falam coisas que, assim, mostram como a mulher tem um poder no funk também. Além disso, nós conversamos com outros que, como a Isa falou lá no comecinho, a gente falou com o Bruno Ramos, que conversou com a gente durante boa parte aí do nosso processo, ele ajudou bastante a gente a guiar o nosso TCC, o Júnior Amaral, perdão, que é deputado, que criou aí uma coisa contra a Ludmilla, ele criou um processo judiciário, perdão, contra a Ludmilla, contra a música Verdinha, então ele tem uma coisa muito grande, e como a Isa também falou, o Adilson Paes, que é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo. Então a gente buscou várias fontes para a gente poder mergulhar de cabeça justamente no funk durante todo esse processo de criação, que é um processo bem longo. Além disso, também temos os teóricos, todos escreveram livros sobre funk. Hermano Viana, Silvio Essinger, Juliana Bragança e o Danilo Sinrotti, que talvez seja o mais importante aí para guiar o nosso TCC. Ele falou aí sobre um pouco sobre a criminologia crítica, que é justamente o ponto que eu vou levantar agora. O processo pelo qual comportamentos e indivíduos são transformados em crime e criminosos. Acho que com esse discurso dá para a gente entender bem onde a gente quis chegar com esse documentário. Passo a bola agora para o Guilherme Colucci, que vai continuar a apresentação.
Tá falando montado. a respeito do- Peraí, pronto, agora foi. Agora foi? Me ouvindo? Complicações da internet, né? Enfim, vamos lá. Obrigado ao Vitor. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, tanto na banca quanto espectadores. Eu começo a minha fala falando a respeito do público-alvo. Nosso público-alvo principal foram os jovens de 15 a 25 anos que cresceram concomitantemente ao boom do funk, à expansão do funk. Mas nós também trabalhamos com um público-alvo secundário, um público mais velho e também conservador. Aí, avançando para os objetivos gerais que nós tivemos ao longo desse trabalho, um deles foi estudar criticamente o movimento funk e trazer um ponto de vista, mais de um ponto de vista, para oferecer um embasamento ao nosso espectador, para ele próprio tirar as próprias conclusões a respeito dos temas polêmicos. Obviamente, a gente levantou diversas questões sobre preconceito e a criminalização de todo o movimento cultural, que envolve o funk, problemas com a cultura periférica, objetificação do corpo da mulher, machismo e afins. Avançando, nós optamos, né, nas características técnicas por ver 15 filmes, documentários, reportagens e afins que nos ajudaram a dar um embasamento e nos nortearam. Todos esses filmes e reportagens foram de extrema importância. A respeito das nossas entrevistas, nós realizamos 23 entrevistas, mas infelizmente apenas 10 delas foram presenciais por conta da pandemia do coronavírus. E se a gente somar todo esse material das entrevistas, dá 12 horas e 42 minutos de material. Todas essas entrevistas tiveram que ser transcritas. E nesse período de transcrição que nós fizemos, inteirinho, deu 28.626 palavras. E a gente precisou de 76 páginas de documento para armazenar tudo isso. Para vocês terem uma ideia, a gente criou 5 drives do Google e todos eles estão cheios. Enfim, curiosidades, né? Agora a gente pode avançar. A gente optou por postar o nosso trabalho no YouTube. Nós publicamos no YouTube porque é onde realmente a comunidade funk existe, os clipes são lançados e afins. E a plataforma estima que a gente conseguiu alcançar mais de 1.700 pessoas, o que a gente considera um número extremamente positivo e a gente, inclusive, agradece a todos vocês que assistiram o nosso documentário. Passando, a gente, além de publicar tudo isso no YouTube, a gente criou uma ferramenta auxiliar, que foi de extrema importância, eu já vou explicar por quê. A gente criou um Instagram, e esse Instagram ele foi lançado faz um bom tempo, ele foi lançado no dia 3/7 de 2020, e a gente trabalhou muito nas nossas redes sociais, muito no nosso Instagram, para dar uma credibilidade para o nosso projeto e para conseguir ganhar mais entrevistados, porque à medida que eles viam o nosso Instagram, eles sentiam mais confiança em nós. A gente trabalhou com cronograma de programa editorial de postagens, a gente postou basicamente uma vez por semana, deu mais de 60 publicações, foram publicações bem interessantes de diversos temas. A gente publicou coisas a respeito dos nossos bastidores, história do funk, notícias e até coisas históricas para a rapaziada ficar mais embasada sobre a história do funk, né? Além disso, a gente angariou 470 seguidores, que a gente considera um número espetacular. Agora, eu vou passar a palavra para a Vitória, que ela já vai dar prosseguimento na nossa banca e já vai começar a encaminhar tudo para o final. Muito obrigado. Boa noite, gente. Falando um pouco do nosso processo de produção, em janeiro a gente fez a nossa primeira gravação, foi no show do DJ Renan da Penha, no centro de São Paulo. De janeiro a março, a gente dividiu o grupo para a parte de apuração e pesquisa. Então, a gente buscou referências audiovisuais, a gente leu muita coisa sobre a história do funk, reportagens, enfim, e também já começou a entrar em contato com as fontes. De março a agosto, a gente fez algumas entrevistas remotas, via Zoom e Skype. Em agosto e setembro, a gente resolveu fazer algumas entrevistas presenciais para manter a qualidade do projeto. Então, a gente sempre se dividia em 2 ou 3 pessoas nas gravações para não causar muita aglomeração. E nesse tempo, a gente também decupou todas as entrevistas. Nesse processo, a gente encontrou algumas dificuldades. Uma delas foi entrar em contato com os nossos entrevistados. Gente, alguém pode passar a slide, por favor? Para contatar os artistas, era um pouco difícil para conciliar a agenda, fazer um primeiro contato e sumiam. Então, acho que essa foi
que a gente teve, assim, encontrar os MCs, mas no fim a gente conseguiu ótimas fontes. Com a pandemia, a nossa principal preocupação era a falta de imagens de cobertura. A gente não queria que ficasse um documentário chato de assistir, só com as pessoas falando, a gente queria algo mais dinâmico. E quando a gente escreveu o nosso pré-projeto, a gente imaginava poder gravar em bailes funk. E com a pandemia isso não foi possível. Então, como solução, a gente pediu imagens para os nossos entrevistados, que muito generosamente mandaram vídeos de shows e gravações, e a gente também buscou reportagens da televisão, das redes sociais, e é isso. E como, a gente teve alguns problemas técnicos também com as entrevistas remotas, imagem prejudicada ou som prejudicado. A do DJ Malboro, por exemplo, no episódio 2, acho que todo mundo reparou que ela tá bem escura, né? Porque na hora tava chovendo lá no Rio de Janeiro, acabou a energia dele, foi o que a gente conseguiu. Mas, assim, a gente conseguiu cobrir essas entrevistas que estavam mais prejudicadas, com imagens de clipes ou de shows, e de todas essas entrevistas que a gente fez, 8 foram derrubadas, seja por falta de tempo ou porque a imagem está prejudicada, e a maioria delas foi para o Instagram. Agora eu passo a palavra para a Clara. Bom, gente, boa noite, já vou encaminhando a nossa apresentação para o fim, que a gente já está no tempinho. Bom, depois de mais de um ano imersos nesse projeto, a gente chegou à conclusão que o nosso trabalho não fala simplesmente do funk como um gênero musical criminalizado. O funk é uma forma de lazer, de cultura, ele é um grito das pessoas da favela, da periferia, de quem está escrevendo a música, e ele é um reflexo explícito da realidade periférica. Então, como o Danilo, o advogado, diz no terceiro episódio, o funk ele não deixa de ser uma fonte histórica e jornalística para contar a história não contada do país. O que isso quer dizer? O funk ele também reporta, no sentido, vamos dizer, entre aspas, jornalístico, ele está reportando uma realidade que muitas vezes a gente não enxerga ou joga para debaixo do tapete. E assim, o Bruno Ramos também fala no primeiro episódio que toda vez que uma cultura que parte do abandono, a elite culpa, critica, julga, a cultura e não o abandono. Então, eu acho que a gente, depois de muito tempo imerso nessa realidade, a gente chega à conclusão de que, realmente, o funk ele é criminalizado, mas quem é criminalizado é o periférico. É o periférico que está escutando, está ouvindo, está cantando funk. Porque quando você vê quando toca numa festa da Casper, de formatura, de casamento, quando você vê algum jovem, normalmente branco, de classe média alta, escutando ou dançando funk, ele não é criminalizado. Ele pode sofrer algum preconceito, porque ele está ouvindo um gênero que trata de tabus, que fala sobre tabus. E por que a gente tanto bate a tecla no tabu? Por que a gente continua insistindo em não pegar esses tabus para si e buscar soluções para essas questões? Bom, essas foram algumas das reflexões que a gente teve ao longo desse processo, e a gente esperava também que os outros pudessem ter essas reflexões. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente, por essa apresentação. Só antes de passar a palavra para o nosso convidado externo, eu queria manifestar que, enfim, a gente está no meio de tantas bancas, né, numa época tão atribulada da faculdade, mas é cada vez mais a característica, né, o professor Rodrigo pode concordar comigo, uma característica dos alunos da Casper, de se preocupar com assuntos da periferia, né, das pessoas mais pobres, mais reprimidos, homossexuais, todo esse universo, né, muito bacana a gente ver numa faculdade particular, né, uma faculdade, enfim, de um pessoal privilegiado, se preocupando e fazendo trabalho sobre essa situação marginal, né, em que vivem alguns dos nossos companheiros. Vou passar, portanto, a palavra para o Renato, que vai fazer os apontamentos dele a respeito do trabalho de vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Vou começar aqui. Ser o primeiro não é muito bom, né? A gente começa, né? Bom, quero primeiro agradecer aí ao convite de todo mundo, da Casper e da Vitória, que começou o contato comigo.
e deixar, primeiramente, os parabéns a vocês. Vocês fizeram um trabalho muito interessante no produto final. Vocês conseguiram trazer 4 episódios de 15 minutos. A minha primeira graduação foi como radialista, né? Eu fiz rádio de TV. E lá eu não tive que entregar algo tão grande. Tipo, vocês têm um filme em mãos. Se vocês colocarem tudo junto, dá mais de 1 hora. E assim, vocês estão num curso de jornalismo. Então isso foi muito surpreendente, principalmente por ser no meio da pandemia. Quando eu estava à frente do portal Condzilla, eu consegui ver outros lugares e até mesmo na própria empresa ficarem patinando e não ter uma solução de como gravar. O portal ainda conseguiu achar uma forma, assim como vocês também conseguiram. Então eu acho que esse é um mérito que ninguém vai poder tirar de vocês, dessa visão de como solucionar o problema para vocês alcançarem o objetivo que vocês querem. E tá muito bonito, assim, tá muito interessante de ver o produto que foi feito. Eu vou direcionar meus comentários em 3 grupos. Eu observei questões em direitos autorais, eu observei questões na direção, e aí eu também observei algumas coisas na parte de pesquisa, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, que eu acho que cabe para a gente aqui como jornalistas. Então, para passar brevemente, eu acho que é muito importante vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre direito autoral. Se vocês chegarem com esse produto em qualquer produtora, TV ou qualquer lugar, vai ser inviável de publicar, porque vocês estão usando imagens de terceiros e também muitas músicas de terceiros. Então, isso é um ponto para vocês ficarem atentos. Acho que a solução foi muito interessante, mas vocês podem, por exemplo, com a produtora que abriu a porta para vocês, terem um documento deles autorizando vocês usarem os videoclipes deles. É uma solução e tudo fica mais legalizado. Eu senti que vocês meio que pegaram o que era mais interessante, tal, e direito autoral é uma coisa muito séria e é muito cara. Então, eu acho que é importante vocês ficarem atentos com isso. Da parte de direção, eu gostei muito da forma que vocês conseguiram conduzir a direção dos planos com os convidados. Não sei se foi proposital, mas teve muitos planos que estavam muito bonitos, por conta da luz, por conta da posição do personagem. Eu destaco muito no primeiro episódio que vocês dão aquele contraponto entre a periferia e a menina. Aquilo ali eu achei bem legal, principalmente por vocês terem esse olhar mais jornalístico. Então, destaco isso. Mas também fiquem atentos para o outro lado, que a trilha ficou bem bacana, mas vocês quebram muito o argumento na letra. Vocês também, em alguns momentos, colocam informações para ler, enquanto tem uma pessoa falando. É um pouco confuso. A gente geralmente põe texto quando é só áudio. Se tem informação escrita, você não consegue ler e ouvir o personagem. Então, queria dar esse ponto da direção. Bom, vou chegar no último ponto agora, que seria a questão do jornalismo e pesquisa. Eu achei que vocês trouxeram uns personagens muito legais. Algumas vezes a gente fica querendo trazer gente grande, igual vocês citaram, o Renan da Penha, ou sei lá, algum outro artista muito grande, só que é na base da pesquisa que a coisa acontece. Então, os personagens que vocês trouxeram eu achei bem interessante. O MC Little, a menina, a Vi, a Yasmin Turbininha, eles trouxeram personagens interessantes para construir a narrativa que vocês estão contando. Uma coisa que eu senti no terceiro episódio foi que vocês trouxeram a Paula Maldi, que não é um personagem periférico, com um tom num assunto que, para mim, eu acho que desvirtuou um pouco. Vocês tinham a Yasmin em mãos, e foi a Paula que estava comentando sobre o que é dito nas letras. Para mim, eu senti um pouco de confusão nesse sentido. Se é algo periférico, quem tem mais voz tem que ser o periférico. Acho que o personagem da Paula transmite isso. Como foi que chegou na festa universitária e está tudo bem. Aí o depoimento dela é excelente. Mas ela, como abrindo o episódio, me causou uma certa estranheza. Um outro ponto que eu achei que vocês tinham que aprofundar um pouco mais na pesquisa é do proibidão. Eu acho que vocês confundiram o conceito do que era proibidão, até se alguém quiser explicar, mas o proibidão não é algo que surge da favela. O proibidão é algo que as pessoas de fora rotulam o que eles estão cantando. Ele surgiu no momento onde o funk estava retratando algumas coisas, muito naquele ano 99, né, pós-CPI, eles estavam retratando essa falta de espaço, e aí os jornalistas começaram a falar que aquilo era proibido e tudo virou um balaio de gato. Só que eu fiquei com o entendimento que
no documentário de vocês que o proibidão é essa parte, tipo, drogas ou armas, e não é isso. Então, eu acho que o conceito ali, ele não está muito claro. E aí, uma dica que eu dou, principalmente se vocês assumirem essa pesquisa tão grande que é um documentário, é vocês aumentarem a pesquisa da bibliografia. Eu senti que ali vocês se basearam em 2 livros e poucos personagens. Então, por exemplo, vocês não trouxeram alguém do Estado para falar. Em São Paulo, a gente teve festivais de funk que foram super positivos. Recentemente, a gente teve uma secretaria sobre igualdade racial que também promoveu tanto o rolezinho oficial como fluxos legalizados. Então, né, no episódio que vocês estão apontando os problemas, eu acho que vocês tinham que ter uma pesquisa mais ampla referente a esses personagens para a balança ficar mais equilibrada. Eu senti que vocês trouxeram muitos personagens que era conveniente para a narrativa. E eu acho que isso é jornalismo. Vocês têm que trazer os contrapontos. No primeiro e no segundo episódio, todo mundo está junto com vocês. No quarto episódio é onde tem o debate mais interessante, que é onde tem o deputado, que tem alguém da polícia e tem o advogado. Ali é onde, para mim, foi o melhor, assim, que tem aquele contraponto, você quer saber o outro lado, você tem alguém negativo, aí alguém defende. Eu acho que esse é o coração da coisa. Então, fiquem mais atentos na pesquisa. Vocês são um grupo de 6 pessoas, para todo mundo ter lido um livro, para isso estar bem claro para vocês. E nunca tenham esse receio de perguntar para alguém, tipo, cara, não entendi, me explica melhor. Vocês falaram com o Silvio, que é um cara que entende bastante, mas vocês poderiam ter trazido algumas referências mais atuais. Então, por exemplo, vocês colocaram algumas músicas dos anos 90, vocês nem estavam vivos nessa época, acho que ninguém viu uma matéria na TV sobre os bailes de corredor, eu cheguei a ver. Então, pensa mais ou menos nesse sentido. Se vocês estão falando do funk que tem 30 anos, é importante ter alguém da antiga. Por exemplo, o Malboro, que eu já entrevistei ele 5 vezes, ele dá a mesma entrevista para mim, mas ele é um cara importante. Mas vocês têm que trazer alguém mais atual, para alguém igual vocês, que tem 20 anos, reconheça, e que tem essa credibilidade para falar também. Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar. Agora, eu quero trazer o lado que eu gostei muito. O último episódio, ele está muito bom. Eu acho que vocês têm que manter essa parada de ter esses contrapontos. Meu toque para uma finalização seria vocês darem mais respiro sem trilha, tipo, cantada, para que a pessoa consiga digerir tudo aquilo que vocês estão apontando. Porque argumento, e que você vai dar uma pensada, que é o respiro que vocês trouxeram, deixa em silêncio, deixa uma parte para a pessoa pensar. Eu achei que desses 4 episódios, o terceiro e o quarto, eles são os melhores. E se vocês estão abordando essa parte de criminalizar, eu acho que eles 2 atendem bem a proposta que vocês querem. O primeiro e o segundo dá um gostinho, mas ele demora para chegar, sabe? E quando vocês trazem no segundo episódio o Malboro, vocês voltam muito. E também vocês estão falando uma coisa Rio, misturando com coisas de São Paulo. Então, tipo, acho que vocês estão vendo que o Rio está bem caótico. E lá o funk também é muito caótico. Então, tipo, lá tiveram situações de prisões. Aqui a gente teve situações de assassinatos. São 2 coisas negativas, mas que é a cultura de cada estado que está repreendendo. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui no nosso quintal o proibidão de São Paulo. Vocês não chegaram a falar. A gente tem o Cauã, que até hoje levanta a bandeira do proibidão, que seria um personagem muito bacana para somar. Então, acho que vocês podem focar ou falar só do Rio, ou só falar de São Paulo, ou tentar deixar um pouco mais claro. O Danilo é de São Paulo, fica difícil de falar do Rio, como também a Juliana é do Rio e ela fala de São Paulo. Acho que vocês misturaram um pouco nesse sentido. Mas o terceiro e o quarto, para mim, é o coração, é onde vocês acertam muito. Eu quero reforçar que vocês fizeram um ótimo trabalho, está muito bonito o logo que vocês trouxeram, a animação, a forma que vocês introduzem os personagens, está muito bonito aquela parte onde vocês têm um narrador, que vocês explicam com dados a informação. Eu acho que vocês tinham que manter isso nos 4, porque tem no primeiro e tem no terceiro, no segundo e no quarto vocês mudam. Então, acho que vocês poderiam ter mais essa visão de onde meu personagem não falou, você entra com o narrador. E aí criar essa linguagem onde o narrador conduz a história por um todo. Certo? Não estou ouvindo.
Que aula, né, que vocês tiveram. Espero que tenham anotado tudo direitinho. Não sei se vocês querem falar alguma coisa agora ou querem deixar para depois da exposição do professor Rodrigo. Eu prefiro responder agora, o Renato. Pode ser? Pode, vai lá. Bom, eu vou começar Calma, responder. Vocês ouvem bem? Sim. Renato, muito obrigada, em primeiro lugar, por aceitar o nosso convite, por participar dessa banca. Todas as suas considerações são muito válidas para a gente, é uma aula e é uma honra mesmo te receber. Eu quero começar falando um pouco sobre os direitos autorais. Sim, essa foi uma questão que perseguiu a gente pelo ano todo. Com relação aos artistas que nós entrevistamos e usamos as músicas deles, nós tínhamos autorização para usar. Só que nós não temos autorização para vender esse documentário nem monetizar no YouTube. Essa foi a questão. Então, no YouTube ele não é monetizado, ele foi feito tudo a título acadêmico. Por isso, nesse momento, nós não nos preocupamos com as questões autorais. Mas é claro que se nós quisermos se inscrever em festivais, quisermos vender esse material, nós correremos atrás dessas questões. Mas é muito válida essa questão de direitos autorais. Eu vou pular um pouco para falar da Paula Maldi. Paula Maldi foi uma questão para a gente. A Yasmin Turbininha foi uma entrevista sensacional em termos de conteúdo, mas em termos de imagem, não, e áudio também não. Ela estava no Rio, com uma internet muito ruim, e isso doeu muito no nosso coração. Nós queríamos cortar a entrevista inteira, mas pelo conteúdo nós resolvemos cobrir ela inteira para tentar usar e salvar de alguma forma. Mas como a Paula tinha imagens muito boas de festa, de baile que ela toca, e a gente queria trazer o contraponto do que é o funk na classe rica e na classe pobre, nós resolvemos encerrar o 2 com imagens de bailes da favela e abrir o 3 com imagens de festas mesmo. Mas a Paula, a gente tentou direcionar as falas dela para machismo e questões que ela sofreu relacionadas a ser mulher, e nunca falando sobre o que ela sofre ou deixou de sofrer por ser rica, entendeu? Esse contraponto de desigualdade social, a gente não deixou para Paula. A gente tentou concentrar na voz dos personagens que cabiam mesmo. Mas enquanto a gente falava de machismo, a gente optou, foi uma questão editorial mesmo, deixá-la no começo. Eu vou passar a palavra agora para os meus colegas, o Guilherme e a Vitória, que eles querem falar sobre o Proibidão. Obrigada. Então, Renata, sobre a questão que você falou do Proibidão... Eu não estou vendo, a câmera está no menino de preto e na menina de azul. É que às vezes demora um pouquinho para mudar para vocês. Eu mudo aqui, mas tem um delay. Tudo bem. Essa questão que você falou do Proibidão, eu acho que realmente houve uma confusão da nossa parte aí com o funk putaria, o funk proibidão, e também com como esse nome surgiu, né? Eu acho que a gente podia ter explicado melhor de onde ele veio, e assim, a gente admite o erro, realmente foi um erro nosso que a gente pode tentar corrigir no próximo, né? Eu acho que foi mais uma questão também de uma nossa confusão, mas no sentido de nós acabamos não nos atentando a como poderia chegar no público. Então, para a gente, às vezes, algumas coisas já eram mais claras por estar imersos, e acho que faltou esse pequeno distanciamento de, como é que isso está batendo do lado de lá? Então, isso daqui não é uma concepção que foi criada, a música já está feita, e daí, a partir dessa música, puseram uma concepção nela, ela não foi criada já com esse conceito. Acho que essa foi a falha. Eu acho que elas mandaram muito bem, não deixar tudo explícito assim, né? Essa questão que você falou também do texto junto com o áudio, a gente achou que ficaria melhor, né, com o áudio, enfim, pelo jeito não ficou. A mistura de São Paulo com Rio de Janeiro também, a gente ficou bem preocupado com isso nos episódios, de mudar muito a localização. Então, a gente colocava, às vezes, aquela tela preta com a localização, ou colocava imagem de São Paulo antes da entrevista começar, para localizar mais. Mas, realmente, a Juliana, às vezes, fala de São Paulo e tal, e isso foi uma coisa que a gente não prestou muita atenção. Foi uma dificuldade muito grande isso, né? Mas a gente queria tratar tanto do
janeiro, porque existiam muitos assuntos. Então, a questão... Tá cortando um pouquinho. Alguém falando? Cortando um pouquinho. Deu uma picotada no deu uma final. picotada. Repete aí o último argumento, por favor. Tá me ouvindo bem agora? Tudo certo? Beleza. Então, a gente queria... Ó o gatinho. Desculpa, gente. A gente queria... Eu achei que eram os meus, eles adoram aparecer. É verdade. Bonitinho. A gente queria muito falar a respeito do Rio de Janeiro e também de São Paulo, porque, como você bem pontuou, né, existem muitas coisas acontecendo no Rio e em São Paulo. Aí, como a Vitória disse, e a Clarissa também, a gente tentou o recurso de usar a tela preta, usar imagens de cobertura para contextualizar, mas realmente a gente admite que é preciso ter um olho atento para conseguir se localizar, porque não é tão fácil deixar isso claro, né? E às vezes a questão da música tocando enquanto alguém estava falando por cima dela, talvez tenha sido o excesso de vontade de passar informação, né? Porque, imagina, 6 jornalistas querendo passar informação, mostrar, evidenciar, talvez tenha sido o excesso de significados e um espaço de tempo não tão grande, não tão delimitados, um atravessando o outro. Eu acho que... Gostei do excesso de vontade de passar informação. É tudo isso que a gente quer passar para os alunos. Eu ia comentar isso. No funk a gente tem uma gíria, não sei se vocês já ouviram, que chama emocionado. Quando uma pessoa está emocionada, é que ela está muito animada, muito excitada, muito ansiosa. E eu senti isso de vocês desde o primeiro contato. A Vitória falou comigo umas 4 vezes, a Isabel umas 3 vezes. Eu falei, gente, tá tudo bem, vai rolar, eu tô lá no dia. Você até falou para mim, fica calma. Eu não tava, desculpa, eu não tava calma. Eu senti isso no comentário. É muito claro que vocês querem passar muita informação. Então, a gente vive numa era de um mar de oceano. Então, às vezes, vale a pena vocês serem mais objetivos em menos tempo do que vocês quererem fazer algo muito grande, e aí acaba confundindo isso. E aí até dá esse toque. Está rolando uma situação aqui no nosso quintal, que é Paraisópolis, que ninguém viu. E o documentário, pela sua essência, ele documenta alguma coisa. Ele leva tempo para se gravar, né? Então, não é, vamos entrevistar todo mundo. É muito, tipo, entender uma ação e gravar todas as etapas dela. Então, às vezes, se vocês focassem só na tragédia de Paraisópolis e São Paulo, vocês teriam um produto muito mais valioso, porque poucas pessoas estão olhando para isso. Então, eles acabaram pegando Rio, São Paulo, anos 90, que é uma história muito longa. E aí fica difícil mesmo a gente resumir ela em 15 minutos. Mas vocês fizeram um bom trabalho. Como alguém de mercado, eu diria que tempo é dinheiro. Então, sempre que vocês puderem ser objetivos e não terem que refazer nada, é melhor. Então, a gente estava com o pessoal da produtora. Aproveitem, e mesmo que seja só uma, mas tenham aquilo garantido. Porque, igual vocês comentaram, se for vender ou se for colocar no edital, vocês vão ter que ter o tempo para arrumar o trabalho, falar de novo com pessoas, trazer documentos. Então, pessoas brigam, pessoas morrem, pessoas somem, e mexer em trabalho do passado é mexer em sentimentos. Vocês vão ver o quão difícil é. Então, tenham isso em vista. Sempre que vocês puderem fazer algo objetivo, façam e veiculem, que vale mais a pena para todo mundo. Eu acho que foram 6 emocionados querendo dar um panorama muito geral de criminalização do funk desde o começo dele. Foi isso. Pessoal, o professor Rodrigo Ratier está ansioso para fazer os comentários sobre o trabalho de vocês. Professor, por favor. Boa noite, Tati. Estou emocionado aqui para fazer meus comentários, né? Aprendi mais essa aí hoje. Coisa boa participar dessa banca, uma banca só com figuraças do nosso curso, né? Enfim, muitos alunos e alunas que marcaram a nossa trajetória e tenho muito carinho pelo grupo mesmo. Então, obrigado pelo convite. Felicito demais a Tati também. Precisa de muita ousadia para fazer documentário em ano pandêmico, né, Tati? Eu não banquei isso. Todos os meus grupos que tinham documentário, eu falei, galera, outra coisa, né? Vamos fazer outra coisa. E assim, eu saúdo demais essa ousadia que você e o grupo mantiveram, né? Porque, de fato, tem um documentário interessante aí.
o grande risco que a gente teria no ano pandêmico era fazer um documentário Talking Head com imagem em baixa definição aí de Skype, né? Eu acho que vocês, com os problemas que o Renato aponta aí com muita propriedade realmente, aliás, também vou assinar embaixo do que a Tati falou, baita aula, a gente sai sabendo bem mais de funk aí depois da sua arguição, Renato. Então, apesar dessas questões que precisam de fato ser trabalhadas, caso vocês tenham uma ambição mais comercial, eu acho que se evitou realmente o pior drama de um documentário, inclusive de vários que eu já orientei, que é o documentário chato, aquele documentário que a gente fica com tentação de passar em velocidade 2 ali, porque você fala, meu Deus do céu, que hora vai acabar isso aqui, né? Não tive nenhuma vontade de fazer isso, acho que foi um documentário que tem um ritmo bastante bom. Eu acho que vocês acertam em fazer episódios curtos também. Isso, para mim, mostra que houve uma preocupação com edição, né? Porque, em geral, a gente tem... Não digo em geral, mas muitas vezes no TCC a gente tem um apego de achar que tudo é importante e tudo só é importante para o autor, no fim das contas, né? O público quer curadoria, quer seleção, quer efetivamente o filé mignon daquilo que foi apurado, né? E eu acho que vocês trouxeram isso bastante bem, com uma variedade de entrevistados. Aliás, eu acho que teve um bom jogo aí entre testemunhais e especialistas, né? Não ficou nem muito acadêmico, nem irrefletido, eu diria, né? Só com a perspectiva em primeira pessoa. Gostei bastante disso. Adorei o Adilson, né? É muito louco como as pessoas são múltiplas, a gente não pode encerrar elas em caixinhas, em estereótipos, né? Um PM, então, participando de uma corporação que tem seríssimos problemas com direitos humanos e fazendo, digamos assim, o advocacy dessa causa, né? Então, gostei muito da entrevista com ele, acho que ele agrega bastante ao documentário. E, assim, o ritmo, para mim, é super bem mantido por essa variedade de entrevistados, pelas imagens de cobertura, clipes, registro jornalístico, animações, vou saudar também as animações, né? Eu acho que em alguns momentos, a única coisa que eu fiquei um pouco na dúvida, assim, de que talvez tenha faltado um pouquinho de unidade entre os episódios, pensando na linguagem, parece que vocês ficaram um pouco em cima do muro entre ir para a animação em off e ir para o lettering, né? Então, o segundo episódio ele tem lettering entrando ali e tal. Então, eu acho que vale a pena para uma revisão aí escolher um caminho. Eu acho que os dois são válidos, mas trazer um em 3 episódios e o segundo episódio com mais lettering, para mim, ficou um pouco... Talvez seja essa coisa só nossa, assim, mas me soou um pouco como quebra de unidade, né? Também um detalhe do detalhe, eu achei que a máquina de escrever, ela não orna tão bem com o projeto gráfico, que me pareceu super bem resolvido, sabe? Então, essa coisa do neon, essa coisa da corrente e dessa cor mais ouro e tal, que vocês conseguem expressar bem na logotipia e tal. O negócio da máquina de escrever me remete a uma coisa do documento especial, né? Lembrando um pouco, o Renato falou, né? Os bailes de galera, eu lembro de ter visto muito documento especial, eles adoravam, né? Era um fetiche, né? Renato, trazer os bailes lá do A, lá do B, agora vejam a violência. Então, era uma estereotipação jornalística também, né, dessas manifestações dos bailes de corredor. Isso me remeteu a uma coisa que não dialogou tanto com o projeto gráfico. Mas, enfim, isso é filigrana da filigrana, né? E também acho que o aspecto transmídia é para ser ressaltado, né? Então, eu sou super partidário dessa ideia de que não basta hoje produzir, falar, meu, editei, pronto, agora vem até mim o sucesso. Não, né? É importantíssimo